Lucas 16, versículos 19 ao 31. O texto que nós vamos ler nesta noite, a palavra do Senhor. Lucas 16, versículos 19 ao 31. Nós estamos numa série de estudos bíblicos sobre as parábolas de Jesus e hoje, como já havia anunciado na semana passada, estamos estudando a parábola do rico e do Lázaro. Existem pelo menos 40 parábolas que Jesus contou, né? Então não dá para a gente falar sobre todas, mas nós estamos estudando as principais, as que são que tem mais lições, né? Assim pode-se dizer, procurando saber aqui desses textos. Então hoje, o texto escolhido foi Lucas 16, versículo 19 ao 31. Quem localizou, diga amém. Está escrito assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos e, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Senhor, essa é a tua palavra que foi lida, nesta noite vamos aplicá-la aos nossos corações. Fala conosco, pedimos que o teu Espírito venha trabalhar nossos corações através da tua palavra, neutraliza toda oposição à pregação da mesma, e que possamos nesta noite ouvir e ser alimentados por ti, em nome de Jesus. Amém. Deixa sentar. Meus irmãos, essa parábola talvez seja muito conhecida e alguns não a consideram como sendo uma parábola propriamente dita. O que é uma parábola, pastor? Uma parábola é uma história contada para transmitir uma verdade. Seja ela uma verdade, uma história verídica ou uma história fictícia, não importa. Não importa se a história aconteceu ou se ela foi inventada. O que importa é a mensagem que ela transmite. Dentro da cultura oriental, não importa se a história é verdadeira ou não, importa a mensagem da história. Quando a gente era criança, a mamãe chegava e contava: vou contar uma historinha para você, e contava a história. Aí no final dizia assim: moral da história, e dizia a moral da história. Para a cultura judaica, a cultura oriental, o que importa é a moral da história.
Então, não necessariamente a parábola do rico e do Lázaro é uma história real, mas pode ser que seja uma história real. Não sabemos. Entretanto, isso não é relevante. O que importa é a mensagem que essa história nos transmite. Ela tem uma mensagem profunda. Ela tem uma mensagem importante. E essa mensagem é o que nós precisamos meditar, pensar, estudar e aprender. Então, Jesus conta uma história, ele diz assim: havia dois homens, um homem muito rico e havia um outro homem pobre, mendigo. E esse mendigo ficava à porta do rico. O mendigo, a Bíblia diz o nome, a Bíblia chama de Lázaro. Eu não sei, parece-me que tem um. Eu soube essa. Na verdade, eu soube disso há pouco tempo. Parece que tem a Record, parece que fez uma novela, O Rico e o Lázaro. Irmãos, não tem nada, absolutamente nada a ver com a novela da Record, essa parábola. Tá bom? Eu não sei o que é a novela da Record, porque eu não assisti. Então eu não sei qual é a história que ali é retratada. Mas eu sei que tem uma história na novela da Record chamada O Rico e o Lázaro. Não tem nada a ver com a Bíblia, o que ali está sendo retratado. Eu nem faço ideia do que tem ali, porque eu não assisti nenhum capítulo. Então, eu estou dizendo para os irmãos para que às vezes tem pessoas que fazem associação de títulos, mas na verdade não é uma coisa, outra coisa, outra coisa, tá bom? Então, essa historinha, ela inicia dizendo o seguinte, que o rico, ela inicia pelo rico. Então, vamos olhar o rico, verso 19. O rico vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Primeiramente, o público que estava ouvindo essa parábola está listado aqui nos versículos anteriores, porque as parábolas que estão sendo contadas em Lucas, desde o início lá de Lucas capítulo 15, né? Em capítulo 14, capítulo 15, começa a contar as parábolas, 14, 15 e 16. São várias parábolas que estão sendo contadas aqui. O público que estava ouvindo essa parábola eram os discípulos e eram os religiosos da época. Estavam ouvindo essa parábola. A parábola anterior que Jesus contou é a parábola do mordomo infiel. Então, Jesus está contando uma sequência de parábolas. E no versículo 14 do capítulo 16, olha na sua Bíblia, por favor. Ele diz assim: e os fariseus que eram avarentos ouviam todas as coisas e zombavam dele. Então veja só, quem estava ouvindo eram os fariseus, estavam zombando de Jesus por causa daquilo que Jesus estava contando. Então esse é o contexto. Aí Jesus inicia uma outra historinha. Ele diz: havia um homem rico que se vestia de linho, de púrpura e linho finíssimo. Púrpura é um tipo de tecido, linho finíssimo, que somente os religiosos usavam. Então, a primeira verdade que nós achamos aqui nessa parábola, nesse texto, é que o rico era, na verdade, um rico religioso. Porque ele se vestia de linho finíssimo e de púrpura. Só se vestia de púrpura e de linho finíssimo os religiosos. As roupas daquela época eram todas nas mesmas cores, todas em tons de pastel, marrom, não tinham roupas coloridas. As roupas eram todas as mesmas cores. Mas os religiosos se vestiam de maneira diferente porque se destacavam entre o povo. Então, quem se vestia de púrpura e de linho finíssimo eram os ricos e os religiosos. Então, esse rico aqui era alguém que era um religioso. E Jesus está contando essa história para provocar os fariseus mesmo. É como se Jesus estivesse contando assim, vamos supor, né? Vamos supor que, vou usar aqui a minha esposa como exemplo, eu sei que não vai dar problema.
Vamos supor, é como Jesus está dizendo assim, gente, vou então contar uma historinha para vocês aqui. Tinha uma mulher vestida de rosa, é como se ele estivesse contando assim, porque hoje a minha esposa está aqui vestida de rosa. Então ele começou a contar. Tinha um homem rico, vestido de púrpura e de linho finíssimo, quer dizer, ele estava dando uma alfinetada nos fariseus que estavam sentados ali. Aí eles pararam de zombar e começaram a prestar atenção. O que Jesus vem dizendo a seguir? Ele diz o seguinte, que esse rico ele vivia esplêndida e regaladamente, ou seja, ele vivia uma vida muito boa aqui na terra. Ele tinha muito dinheiro, vivia de forma regalada, comia bem, se vestia bem, tinha suas festas, tinha a sua casa, tinha tudo certo. Mas a Bíblia também diz que havia um mendigo. E esse mendigo, versículo de número 20. Havia um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele. Aonde o mendigo estava habitando? A palavra jazer aqui significa habitar. Aonde que ele estava habitando, irmãos? A porta do rico. Esse homem mendigo estava à porta do rico e a Bíblia nos dá informações. Ele estava doente e faminto. Verso 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Ou seja, esse homem mendigo, ele além de ser mendigo, além de não ter dinheiro, além de não ter onde morar, além de não ter um emprego, ele estava à porta do rico, ele morava na porta do rico. Então o rico, todo dia que saía de casa, encontrava com ele. Todo dia que o rico saía para trabalhar, encontrava com ele. Toda vez que o rico saía para fazer compra, encontrava com ele. Mas ele estava ali, à porta do rico, e já tinha uma doença e ficava com vontade de comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Preste atenção, porque essa expressão não significa, por exemplo, quando a gente está comendo pão na mesa, a gente está ali na nossa mesa sentado comendo pão, a gente come daquela mordida e cai aquela migalhinha de pão, não é essa migalha que ele queria comer. Na cultura antiga, quando as pessoas iam se alimentar, existiam pães que ficavam sobre a mesa, aqueles pães mais velhos, que as pessoas usavam para limpar as mãos. Então elas pegavam aquele pão duro, sabe aquele pão duro que tem lá na sua casa, que às vezes você faz torrada com ele, é uma maravilha. O povo pegava aquele pão duro e raspava assim as mãos e jogava esse resto de migalha de pão de sujo, rasgado, embaixo da mesa, porque depois vinha o servo e limpava e jogava fora aquela migalha. Não servia para nada. Quando a Bíblia diz que ele desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico, essas migalhas não é o resto de comida, não. É que ele queria comer o pão velho que o rico usava para limpar as mãos antes de comer. É uma coisa deplorável. É uma coisa baixa. É como se ele estivesse dizendo assim, eu queria revirar o lixo do rico para comer. E possivelmente a comida que ele comia era esse resto de pão sujo que o rico jogava fora. E aí a Bíblia diz que os cães vinham lamber as feridas do pobre, do mendigo, de Lázaro. Isso também nos mostra que apesar de Lázaro ser pobre, mendigo e estar passando fome e doente, ele era alguém que encontrava contentamento na sua vida. Você já viu que todo mendigo anda cheio de cachorro? Aonde você vê o mendigo, você vê um cachorro. Por quê? Porque, primeiro, o cachorro ele ajuda a esquentar do frio. Quando está muito frio, o mendigo vem, deita e dorme, o cachorro vem e dorme do lado dele, porque um esquenta o outro. Segundo, porque o cachorro acaba sendo o único amigo que aquele mendigo tem. Então nós temos um contraste aqui muito grande.
Nós temos um homem muito rico, que tinha amigos, festas, comida à vontade, e temos um homem muito pobre, que não tinha saúde, era doente, e os seus únicos amigos eram os cachorros que lambiam as suas feridas. Você imagina você viver uma vida com fome, dormindo ao relento, e os seus amigos, o seu círculo social, serem cachorros que lambem as suas feridas. E, de certa forma, essa questão do cachorro lamber a ferida dava um certo alívio, né, para o mendigo ali, para as chagas dele, né, para as doenças dele. Não sei qual é a doença que ele tinha, mas a Bíblia diz isso. E os dois morreram. A história diz que os dois morreram. Tanto o mendigo quanto Lázaro morreram, porque a morte, ela é passível a todos. A morte existe por causa do pecado do ser humano. Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3. Versículo de número 19. Quem localizar, por favor, fique de pé. Fique de pé que o Marquinhos vai levar o microfone para você ler. Vai lá, Marquinhos. Leva ali para a irmã Carmen. Fique de pé, irmã. Lê. 3,19. O suor do seu rosto comerás do teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, portanto és pó, em pó tornarás. Obrigado. O homem é pó, e ao pó vai se tornar. Aqui a morte passa a entrar para todos os homens. A morte é a consequência última do pecado do ser humano. Deus não criou o homem para morrer, por isso que a morte não é algo natural. Por isso que quando a gente vê alguém morrendo, ou vai a algum velório, ou alguém morre, a gente sente tanta dor e tanta perda, porque a morte não é uma coisa que nós fomos programados para viver e passar por ela. Deus não nos criou para a morte. Nós é que pecamos e a morte passou a existir. Então a morte não é algo natural para nós. Por isso que a gente sente, às vezes, né? A gente não, porque eu não tenho medo da morte. Mas por isso que a maioria das pessoas tem medo da morte. Por isso que as pessoas não gostam que fala de morte. Por isso que o assunto morte mexe tanto com as pessoas e é um grande mistério. Porque nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para viver eternamente. Só que o ser humano pecou e a morte passou a existir. E a morte vem para todos. Numa hora que ninguém espera, no momento que ninguém quer, ela acontece. Para o velho, para o novo, para o rico, para o pobre, acontece a qualquer momento. Para morrer, tem até o ditado, né? Para morrer, basta estar vivo. Para morrer, basta estar vivo. Acontece cada morte por aí que a gente fica sabendo, a pessoa está comendo, tomando café, puf, morreu. Está trabalhando, caiu, morreu. Esse dia passado, um irmão faleceu num culto, cantando. Estava cantando, morreu. Pode acontecer a qualquer momento, qualquer hora, qualquer lugar. A morte é uma coisa que é passível de acontecer. E o rico e o Lázaro morreram, os dois morreram. E a Bíblia diz que, volta lá em Lucas 16. A Bíblia diz que, verso 22, que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Os dois morreram, mas cada um foi para um lugar. Enquanto que o Lázaro, mendigo, foi levado para o seio de Abraão, o rico, no final, irmãos, se vocês tiverem alguma pergunta, anote, no final eu vou abrir para pergunta. Hoje eu vou abrir para pergunta. Por quê? Porque é um assunto que traz perguntas.
Quando a pessoa morre, o que acontece? Então, no final eu vou abrir para pergunta. Os dois morreram. Um foi para o seio de Abraão, um lugar bom. O outro foi para o inferno. A palavra Hades significa inferno, mansão dos mortos. Só que um foi para o lugar de tormenta e o outro foi para o lugar de paz. E eu quero explicar aqui que parece dar a entender que o rico foi para o lugar de tormenta porque era rico. Quando você lê o texto assim, parece que o rico morre e vai para o inferno porque era rico. Mas não é pecado ser rico. Tem problema nenhum ser rico. Tem problema nenhum ter dinheiro. O problema consiste em não fazer o que está escrito no grande mandamento que Jesus deixou. O grande mandamento que Jesus deixou, abra sua Bíblia aí, por favor. Mateus 22. Mateus 22, 36 ao 39. 36 ao 40. Existem dois grandes mandamentos que a Bíblia diz que nós devemos seguir. Jesus resume os 10 mandamentos em dois. Existem dois grupos dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles são em grupos tem 6 mandamentos de um lado e 4 de outro. E se resume nisso aqui. Jesus resumiu em dois grandes. Quem achou, fica de pé. O microfone vai até você, para você ler. Ninguém quer ficar em pé para ler, né? No microfone, né? Olha aí. 22, 36 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas se resume nesses dois mandamentos. Amarás a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o pensamento. Esse é o primeiro. E o segundo, o teu próximo como a ti mesmo. O problema do rico não era o fato de ele ser rico. Ele foi para o inferno, ele foi para um lugar de tormenta, não porque ele era rico. Ele foi para um lugar de tormenta porque ele, de repente, pode ser que amava a Deus acima de todas as coisas. Mas ele ignorava o mendigo que estava na porta da casa dele. Ele não amava o próximo. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, que eu tenho notado, não aqui na igreja, tá? Graças a Deus. Mas eu tenho notado assim, porque a gente anda nas igrejas, tem contato com outras igrejas, com outros irmãos, enfim. Se aqui não tem, mas é vacina para a igreja aqui. Vacina é para prevenir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não adianta nada a gente pular, saltar, falar língua estranha, rodopiar, profetizar aqui no domingo. Como domingo tivemos um culto aqui maravilhoso. Foi maravilhoso o culto do domingo. Deus visitou a igreja de uma maneira tremenda. Mas não adianta nada disso se nós saímos da igreja e nós não temos no nosso coração amor ao próximo. Se nós não praticamos o amor ao próximo. Se nós não amamos os nossos irmãos da igreja. Se nós não temos compaixão daquele que está precisando. Se nós não nos movemos em favor daquele que precisa. Se nós não temos no nosso coração o sentimento de compartilhar o que temos. Se nós somos egoístas. Se nós não gostamos de ajudar. Se nós não gostamos de fazer o bem sem olhar quem.
se nós não praticamos a ação social, se nós não praticamos a compaixão e a misericórdia com aquele que precisa de misericórdia. Porque amar o próximo não é só dar esmola e fazer coisa boa, não, ação social não. Amar o próximo é quando um irmão se levanta e de repente ele não sabe pregar. A gente não fica assim debochando dele ou achando engraçado ou fazendo piada. A gente procura ajudar ele de alguma forma. Amar o próximo não é quando a gente vê um irmãozinho meio desafinado, semitonado, a gente fica achando engraçado, faz piada, ri, brinca, zomba. Não, isso é o contrário de amar o próximo. Envergonhar o outro, falar mal do outro, procurar o mal do outro, fazer fofoca, comprar peixe podre. Comprar peixe podre é o quê, pastor? Alguém chega para você e fala assim, olha, a irmã fulana não vale nada. E você nem conhece a irmã fulana e você acredita que ela não vale nada só porque alguém está falando. Você é comprar peixe podre. Amar o próximo é uma coisa muito mais abrangente. É você se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Ter misericórdia. A palavra misericórdia significa sentir a miséria do outro. É você ter a compaixão de dizer assim, bom, eu gostaria que fosse comigo isso que eu estou fazendo com o outro. Para e pensa. O que eu estou fazendo com o meu irmão, se fosse comigo, eu ia gostar? O que eu estou fazendo com o líder, se fosse comigo, eu ia gostar? O que eu estou fazendo com o pastor, se fosse comigo, eu ia gostar? O que eu estou fazendo com a irmãzinha lá, se fosse comigo, eu ia gostar? O que eu estou fazendo com o porteiro, se fosse comigo, eu ia gostar? Amar ao próximo é se colocar no lugar do outro, dizer assim, não, o que eu não quero para os outros, eu também não vou fazer. O que eu não quero para mim, melhor dizendo, eu não vou fazer para os outros. Amor no coração é muito mais do que fazer ação social, ajudar alguém, dar oferta missionária. É muito mais. Oferta missionária, isso é compromisso do salvo. Eu estou falando, é muito mais do que isso. É você olhar e dizer assim, não, eu tenho misericórdia de você, eu me coloco no seu lugar, eu estou aqui para fazer por você o que eu gostaria que alguém fizesse por mim, sem esperar nada em troca. É você visitar sem esperar que alguém vá te visitar um dia. É você orar por alguém sem esperar que alguém um dia ore por você. Porque tem pessoas que parece que fazem um banco de dados, né? Eles não, estou orando pelo fulano porque um dia eu quero que ele ore por mim. Não, ora mesmo que ninguém nunca ore por você. Interceda mesmo que ninguém nunca interceda por você. Faça mesmo que ninguém nunca faça por você. Abra o seu coração e deixe o amor de Deus entrar. Porque o amor de Deus é esse. Ele nos amou primeiro, sem que nós tenhamos feito nada para receber esse amor. Então, amar o próximo é praticar o amor de Deus, é fazer sem esperar nada em troca. Isso é amar o próximo. Porque não adianta você fazer e depois ficar jogando na cara. Não, eu fiz, eu doei, eu fiz não sei o quê, eu não sei o que lá, cita meu nome aí, e blá blá blá. Isso aí Deus não recebe nada disso aí. Perdeu o seu tempo. Mas é fazer. Por quê? Porque é o meu dever de cristão fazer. Você ama o próximo quando você está na fila do supermercado. Você está vendo alguém com a criança no colo. Que está atrás de você e diz assim, pode passar à minha frente. Amar o próximo é quando você está na fila do banco. Tem um senhor de idade na sua frente que não sabe o que está fazendo no caixa eletrônico, está perdido. Você diz assim, você quer ajuda? Não importa se é teu parente, se não é. Amar o próximo é quando você está num ônibus lotado. Ah, mas eu não estou na cadeira do idoso. Não importa. Você é mais novo, você consegue ficar em pé. Dá lugar para o outro que não consegue. Faz a sua parte. Porque isso é se colocar no lugar do...
Porque se fosse você aquela pessoa, você gostaria de ser tratado assim. É quando alguém chega na igreja, eu trabalho muito recepção aqui na igreja. Quando alguém chega na igreja, você não tem que ficar olhando para a pessoa assim, de cima para baixo, assim, reparando na roupa dela, sapato, no cabelo, não. A pessoa chegou na igreja, ela tem que sentir que aqui é um lugar onde ela está sendo abraçada, onde ela está sendo amada, porque aqui é a casa de Deus. Na casa de Deus tem espaço para todo mundo, para o rico, para o pobre, para o gordo, para o magro, para o feio, para o bonito, para o alto, para o baixo, para todo mundo. Aqui ninguém tem tratamento VIP, todo mundo aqui é ovelha diante do Senhor, e o pasto é dele, o rebanho é dele, a igreja é dele, o curral é dele, tudo é dele, ele é o pastor. Pronto. Não pode ter exclusivismo na igreja, panelinha na igreja, porque isso não agrada a Deus. Você não pode excluir ninguém. Aqui não é um lugar para se excluir, é um lugar para se incluir. Não importa qual seja a situação. O problema do rico é que ele não amou o próximo. E não adianta eu ser um crente e não praticar o amor. Não adianta. Porque todo o fogo do Espírito que arde no meu coração, todo o manto, o povas, os naios, nebras, não adianta nada. Porque eu vejo manifestado o amor de Deus na minha vida quando eu amo o meu próximo. Você quer conhecer um crente cheio do Espírito Santo? Mede se ele tem amor no coração e na vida dele. Se ele tiver amor na vida dele, no coração dele, ele é cheio do Espírito Santo. Não é pela língua estranha que ele fala, não é pelo balá, não é pela profecia, é pelo amor que ele tem no coração. Aí você conhece um crente cheio do Espírito Santo. É quando ele se compadece do outro. Os dois faleceram. E a Bíblia diz, e não fala mais sobre o Lázaro. O Lázaro some na história. Porque quem morre com Cristo está no lugar bom. Ponto final. Não tem o que se falar sobre quem morre com Cristo. Quem morre com Cristo está no lugar bom. A Bíblia diz que após a morte, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, 27. Lê aí, pode ler você mesmo. Como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Obrigado. Aos homens está ordenado morrer uma vez. Depois disso, o juízo. Ninguém morre, depois volta, reencarna. Tá bom? Não existe reencarnação. Pastor, mas isso aí é óbvio, mas o óbvio tem que ser falado. Não existe reencarnação, não. A homem está ordenado morrer uma só vez. Morreu, segue-se o juízo. Ele vai encontrar com o juiz. Todos nós vamos nos encontrar com Deus. Ou pela morte, ou pelo arrebatamento, o que quer que seja, nós vamos encontrar com Deus. Morreu, encontra com Deus. Aí a sentença vai ser proferida sobre a nossa vida. Se a gente morrer antes de Jesus voltar, a gente morre, aí Deus vai dizer, olha, tormenta ou paraíso. Ah, mas por que eu vou para a tormenta? A explicação vai ser só no juízo final, depois eu explico. Por enquanto, tormenta. Por enquanto, paraíso.
A explicação é só depois. Depois da morte segue-se o juízo. Irmãos, eu fui uma vez numa igreja, estava tendo um funeral, que na igreja não tem velório, né? A igreja tem funeral. Velório vem de vela, ninguém acende vela, nós fazemos funeral, culto fúnebre, né? Então eu fui no funeral, foi um funeral, e tinha lá, era um funeral de um pastor, ele tinha morrido, aí estava lá o caixão, o corpo estava lá, aí eu vi um irmão chegando, um irmãozinho chegando, não foi na nossa igreja não, graças a Deus. Aí o irmãozinho chegou assim, chegou na beira do caixão assim do pastor e começou, Jesus, acolhe teu servo, abençoa ele, Senhor. Começou a orar. E fiquei olhando aquilo. Eu falei, Jesus, o que é isso? Misericórdia. A Reniara, é sério. Um crente orando pelo pastor que está, Senhor, teu servo, abençoa o teu servo. Gente, após a morte, segue-se o juízo. Tem oração para fazer mais não. A gente ora por quem ficou. A gente não ora por quem morreu, não. Quem ora por quem morreu são os católicos que acreditam que tem que ficar rezando lá para a pessoa poder sair do purgatório e encontrar lá o lugar da luz. Mas nós não cremos nisso, não. Após a morte, segue o juízo. Só tem dois caminhos, o céu ou o inferno. Tem que fazer. A gente tem que orar pelos vivos. Os que morreram, não. Agora, pasmem vocês. O texto bíblico, o único texto bíblico que nos dá informação sobre a vida após a morte é esse texto aqui. Nenhum outro texto bíblico nos fala sobre isso. Então, o único texto que nós temos na Bíblia falando sobre vida após a morte é esse aqui. Então, o que acontece? Morreu o Lázaro. A Bíblia diz que ele foi para o seio de Abraão. Abraão aqui não é o Abraão da Bíblia, literalmente. Abraão aqui é uma figura do próprio Deus. Então, não é Abraão. Aqui é uma figura de linguagem para descrever o próprio Deus, o Pai. Porque é uma parábola, é uma historinha, então tem que interpretar. E o rico? Versículo 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, aqui ele está clamando a Deus, não é Abraão, tá? Tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe a água na ponta do seu dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Primeira verdade, quem morre sem Cristo, sem salvação, já está sendo atormentado. Ainda não é o lago de fogo e enxofre, ainda não é o tormento final. É só antessala, né? É o princípio do inferno. Já está pegando fogo. E aqui ele está clamando a Deus por misericórdia, que Lázaro pegue a ponta do dedo, molhe na água, molhe no refresco, e refresca um pouquinho a língua dele, porque ele estava sendo atormentado pela chama. O calor estava insuportável. Segunda verdade, no inferno, no lugar de tormenta onde os ímpios estão, é onde mais se fazem orações. Vocês sabiam disso? No lugar de tormenta é onde mais se fazem orações. Tem pessoas que não oram aqui, não tem problema não, elas vão orar no inferno. É o lugar onde mais se fazem orações. O rico está pedindo misericórdia para molhar a ponta do dedo, para refrescar a língua dele da chama. O rico está pedindo outras coisas para Deus naquela tormenta, preocupado com quem ficou. Só que ele não consegue falar com Lázaro. Por quê? Há uma separação entre o lugar onde os salvos estão e os ímpios estão. De modo que ninguém passa daqui para lá e nem de lá para cá. E é o seguinte, quem está na claridade não enxerga quem está na escuridão. Por exemplo, eu olhando daqui para fora, eu não consigo ver a pista do outro lado, porque está escuro. Mas quem está do outro lado, se passar, consegue me ver porque eu estou no claro. Quem está no claro não vê quem está no escuro. Quem está no escuro vê quem está no claro. Assim acontece no lugar onde os mortos estão. Quem está com Deus não consegue ver quem está em tormenta. Mas quem está em tormenta consegue ver quem está com Deus. Você imagina
o tormento que deve ser para uma pessoa que vai para o inferno visualizar o salvo se dando bem. Só que ele gritava, mas não era ouvido por Lázaro. O inferno é o lugar onde mais as orações são feitas e aonde elas não são respondidas. Me livra dessa chama, me dá um refresco. Não, não tem refresco para você. Não dá para passar daqui para lá. Aí ele faz outro pedido, ele diz assim: manda então que o Lázaro ressuscite, vá lá na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos que estão vivendo da mesma maneira que eu vivi, estão fazendo o que eu fiz, eu quero que eles não venham para cá. Eu sei que eles vão vir para cá. Olha o desespero daquela pessoa que estava em tormento. Manda que ele vá. Aí a Bíblia diz: não, eles têm a lei e os profetas. Ouçam a lei e os profetas. Porque ainda que o morto ressuscite, eles não vão ouvir. Se eles não estão ouvindo a lei e os profetas, quer dizer, já tem pregação sendo feita na terra. E eles não estão ouvindo. Se o morto ressuscitar, muito menos vão ouvir, porque o incrédulo é incrédulo por si só. Ele não vai ouvir. Não adianta ressuscitar morto, fazer fogo descer do céu. Não adianta. Ele não vai ouvir, ele não vai se emendar, ele não vai se consertar. Então, o tormento do rico é pior ainda, porque ele sabe que os seus irmãos estão vivendo a mesma vida que ele e vão para o mesmo lugar que ele, e ele está dizendo: eu estou desesperado porque eu não aguento ficar aqui nessa chama. O assunto é pesado, né, irmão? Mas é verdade. A hora de você ouvir é agora. A hora da gente se consertar é agora. Eu sabia que eu ia pregar esse texto hoje, aí eu acordei de manhã e disse: Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor, me emenda, me conserta. Repreende o mal da minha vida, o pecado, afasta o pecado de mim. E vem um temor no coração, porque essa palavra é fiel e verdadeira. E a hora que eu tenho, o momento que eu tenho para resolver é agora. Porque depois que passar a barreira da morte, segue-se o juízo, não tem mais como resolver. Não tem purgatório, não tem jeitinho, não tem ponte para atravessar. Acabou! A ponte é agora, a porta é agora, o caminho é agora, a vez é agora. É hoje o momento, é agora! Então, irmão, se você tem que amar, ame hoje. Se você tem que pedir perdão, peça perdão hoje. Se você tem que se emendar com alguém, se emenda hoje. Se você tem que consertar o seu altar, conserta hoje. Porque amanhã pode não acontecer. É hoje. E a gente nessa caminhada, nessa estrada, acontecem situações que a gente acontece. Domingo de manhã eu falei sobre perdão. E acontece situações na nossa vida, na nossa caminhada, que a gente às vezes tem um atrito com alguém. Mas não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Vai lá na pessoa e resolve. O que acontece? Nós somos seres humanos, nós temos problemas, somos problemáticos mesmo. Aconteceu, não adianta chorar do leite derramado, vai lá, pede perdão, conserta, resolve e segue a vida. Por quê? Porque Jesus está voltando, ou a morte vai te encontrar. E se você for levado hoje, agora, como é que está a minha vida, a sua vida? Tem misericórdia, envia lá. Não, eles têm a lei e os profetas. Já tem alguém pregando lá. Já tem alguém falando lá. Eles têm que acreditar no que está falando lá.
Essa parábola nos ensina preciosíssimas lições. Enquanto que Lázaro estava desejando comer uma migalha de um pão que estava sendo usado para limpar a mão do rico na terra, pela sua fidelidade à sua salvação, depois inverte a situação. Ele está no lugar de paz e descanso. E o rico está no lugar de tormenta. Agora é o rico que queria estar no lugar do Lázaro. Mas Hillman, escrevendo o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, sobre o inferno, ele declarou: o inferno é o único, aliás, a terra é o único paraíso que os ímpios vão viver e o único inferno que os crentes vão passar. Irmão, você está passando tribulação? Você está passando problema? Você está passando dificuldade? Você está passando situações difíceis? Fica tranquilo. A única coisa ruim que você vai viver na sua vida é aqui. A única coisa ruim que você vai ver na sua vida é aqui. É aqui que a gente fica doente, é aqui que a gente sofre, é aqui que a gente tem falta de dinheiro, é aqui que a gente passa provação, é aqui que a gente é humilhado, é aqui que a gente passa situações ruins na nossa vida, é aqui que a gente passa por perda, é aqui que a gente passa por planta, aqui a gente passa por dor, aqui a gente passa por morte, aqui a gente passa por choro, mas é só que, terminando isso aqui, nós vamos entrar numa outra situação. Deus é fiel, aleluia. Porque a tribulação do tempo presente, disse Paulo, não se pode comparar. A tribulação do tempo presente não se pode comparar à glória que em nós será revelada. O crente sabe para onde está indo. Eu estou sentindo a presença e a virtude do Espírito de Deus aqui nessa palavra. O crente sabe para onde está indo. O crente sabe qual é o destino. O crente sabe qual é o seu final. O crente não tem medo da morte, porque ele sabe que a morte vai conduzir ele a encontrar com o Criador. E do outro lado, meu irmão, até chegar lá em Sião, quando a gente chegar lá, lá não tem mais doença, não tem enfermidade, lá não tem deficiência, lá não tem dor, lá não tem câncer, lá não tem problema. Quando chegar lá, a doença não existe mais. Então é saber o que você está sentindo, esse problema que você vai ter que operar, essa situação que você está passando, esse cisto que está aí, esse negócio que está aí. Se ele não resolver aqui na terra, se você não for curado aqui na terra pelos médicos, fica tranquilo, para onde nós estamos indo não existe enfermidade mais nenhuma. Nós seremos curados de todas as enfermidades. É por isso que o texto de Isaías diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Por quê? Porque lá no céu não tem enfermidade nenhuma. O Lázaro estava enfermo na terra, estava doente na terra. O cão, o cachorro vinha lamber as feridas dele. Mas quando ele chegou lá no céu, ele encontrou a cura para as suas feridas e nenhuma enfermidade mais encontrou com ele. O Lázaro estava jazendo à porta do rico, estava morando debaixo de uma marquise, quem sabe, do lado de um cachorro, do lado de uma situação deplorável, estava morando num lugar onde ninguém queria ficar, onde ele era invisível, mas quando ele atravessou o rio e encontrou do outro lado o paraíso, o lugar onde ele estava habitando, não tinha nenhum tipo de problema, era um lugar de paz e descanso, onde a presença de Deus ilumina de dia e de noite, onde a presença de Deus é plena. Qual é o lugar onde você mora?
Ah, pastor, eu moro na ruazinha ali e tal, numa vielazinha, eu moro de aluguel, eu moro numa casa emprestada, eu moro de favor, eu moro numa casa que é difícil de chegar, é uma casinha feia, tá arrumadinha, mas é feia, tem problema não. Essa casa que você mora não é a última casa que você vai morar. A casa que você vai morar eternamente é uma mansão celestial que já está preparada lá no céu. Se preocupa não, irmão. Não fica ansioso para você ter uma casa aqui. Claro que nós temos que ter a nossa casinha e tal, mas não fica ansioso não. Se não acontecer aqui, lá já tem uma morada preparada para você. João capítulo 14, Jesus declarou dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito: eis que eu estou indo preparar lugar para que aonde eu estejais vós também. Mas tem um negócio, eu sou o caminho. Você quer chegar nessa morada? O caminho é Ele, a estrada é Ele, o lugar é Ele. Lázaro estava com fome na terra, comendo do lixo do rico. Irmão, não tem problema se você ficou esperando a picanha não veio. Tem problema se você come ovo, se você come um franguinho, aquele frango abatido de Rio Claro, sabe? Você olha para ele, ele olha para você, diz assim: e aí, qual vai? Não importa se você come aquele pãozinho duro, não importa que se você está comendo, né, uma comidinha mais ruinzinha, se você está comendo alguma coisa porque alguém te deu, não tem problema não. Para onde você está indo tem fartura. O alimento lá ele não é um alimento que você come e ele não é um alimento igual ao alimento daqui. Você experimentou da árvore da vida, nunca mais você vai ter fome na sua vida. Você sabe o que é isso, irmão? Você sabe o que é isso, irmã? Nós estamos caminhando para uma morada onde não há mais fome. Jesus, quando celebrou a última ceia, se não me engano, foi Mateus 26, 26. Mateus 26, 26, vê aí se é isso mesmo. Se a minha mente está falhando ou se é isso mesmo. Jesus celebrando a última ceia. Lê aí. Olha. Lê aí, Mateus 26, 26. O povo vai acompanhar. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Continua. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Amém. Jesus celebrou a última ceia. Terminou e disse: vocês vão beber agora. Vai terminar a ceia. Participa agora. Mas a próxima já está marcada. A próxima ceia já está marcada. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Deus, a próxima ceia já está marcada. Vai ser aonde, Jesus? No reino do meu Pai.
Quem é que vai servir? Eu mesmo vou servir. Como é que vai ser isso, irmão? Eu não sei como é que vai ser o tamanho dessa mesa, eu não sei como é que vai ser. Eu sei que eu quero estar sentado nela. E na hora que o meu Senhor passar com a bandeira, ele assim, pode participar. Valeu.